Manu, você falou sobre a qualidade de vida, né? Eu trouxe essa questão do estresse, da rotina corrida, enfim. Quais são as dicas que você passaria para as mulheres que estão acompanhando a gente? Porque esse é o momento também de puxar a orelha, né? A gente fala da alimentação, da atividade física, já falamos aqui sobre os exames que tem que estar em dia, mas aquilo que você come também influencia diretamente em como seu corpo vai ficar, né? E a atividade física pode ajudar também a melhorar essa qualidade de vida da mulher? Perfeito, Milena. A gente está vivendo num mundo hoje, gente, que é inadmissível uma pessoa não praticar atividade física. Então isso aí é a primeira condição que toda pessoa, nem estou falando só das mulheres, mas também dos homens, é a prática da atividade física. Se eu pudesse falar assim, de tudo que a gente está conversando, faça uma coisa, atividade física. A gente não sabe como isso vai ser importante na nossa longevidade. Como a gente vai conseguir chegar lá com 70, 80 anos com saúde, com massa muscular. E hoje a gente sabe que a massa muscular, ela é o principal fator que vai nos levar a ter saúde quando a gente estiver envelhecendo. Porque, claro que a gente está 40 anos, 50, eu falo que o tempo nos ajuda, mas acima de 70 anos o tempo não vai mais ajudar, não. O que vai ajudar serão as escolhas que a gente fez agora, porque vai definir se a gente vai ter uma osteoporose, se a gente vai ter uma sarcopenia, se a gente vai conseguir andar sozinho, se a gente vai precisar de ajuda. Sim. Então, o que adianta a gente viver muito se a gente não vai ter saúde para poder aproveitar esse tempo de vida? Então, a gente precisa agora começar, então, assim, pensando também na prevenção do câncer, em primeiro lugar, atividade física, principalmente entre 5 a 6 vezes por semana. A Organização Mundial de Saúde pede somente 150 minutos por semana para a pessoa não ser mais considerada sedentária. E é isso que eu peço. Se você conseguir 200 minutos, 4, 5 vezes por semana, ainda melhor. Mas pelo menos 150 minutos. Você sai de um padrão sedentário para o padrão ativo. E com isso você diminui 50% a chance de você ser acometido. Não somente do câncer, mas do diabetes, da hipertensão, do acidente cardiovascular. Quantas pessoas que, do nada, a gente sabe que teve um evento fulminante, né? Que é cada vez mais comum. Acidentes cerebrais também. Então, tudo isso a gente tem que pensar na atividade física. Em segundo lugar, na alimentação. Importantíssimo a gente diminuir cada vez mais o consumo de alimentos inflamatórios. Hoje que está muito comum, as pessoas não comem mais comida, elas comem produtos alimentícios. Isso está literalmente fazendo com que a gente ganhe peso, que a gente fique inflamado, dor de cabeça, inchaço, e dor pélvica, dor abdominal, e a gente não sabe de onde está vindo isso. Manchas na pele, lesões, tudo isso por conta de uma alimentação ruim, né? Então a gente tem que pensar nisso. Em terceiro lugar, o destaque do sono, né? Algo também que a gente tem que ter assim, como uma condição que tem que ser resolvida. A gente precisa ter um sono de qualidade, porque o sono é como se fosse uma varredura das células. Imagina você deixar o lixo acumulado na sua casa por 3 dias. Insuportável de se viver lá. Verdade. Então, é a gente sem dormir. As nossas células ficam poluídas. E com isso, elas estão propícias aqui a adoecerem. Então, a gente precisa retirar o lixo celular através do sono. O sono é a hora da restauração. É o sono reparador que faz com que a gente acorde para um outro dia, né, com as células muito mais limpas e com isso fazendo a sua função, ou seja, tendo muito menos chance dessas células serem modificadas e causarem uma doença. A obesidade está diretamente ligada ao câncer? Perfeito. A obesidade desde 2022 é apontada como o principal fator causador do câncer em geral e também do câncer de mama. Então, assim, se você está aqui nos assistindo e você, assim, não quero ter câncer, então faça a sua parte. Eu falo que a gente tem que fazer a nossa parte, né, Milena? Porque eu acredito que existe, né, algo acima de nós que realmente vai determinar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque a partir daí não é mais aquilo que a gente deixou de fazer por descuido. Então, a gente precisa fazer sim a nossa parte, a gente precisa se alimentar direito, a gente precisa cuidar, a gente precisa estar bem na questão do nosso IMC, é um fator simples que é calculado, ou seja, sobrepeso e obesidade hoje, quando a gente fala de saúde, não é mais aceito. A gente precisa literalmente resolver, começar a fazer uma caminhada, uma atividade física. Eu falo de coisas simples, que as pessoas não precisam demandar muito dinheiro, ou seja, não existe hoje a gente falar que é difícil. Uma alimentação saudável é muito mais em conta do que a gente consumir produtos alimentícios
né, nas Fast ruas, food, fast food. podrão. Exatamente. Exatamente. Agora, a questão emocional, espiritual, também impacta na nossa forma de enxergar a vida e acreditar, né, que é possível, sim, vencer uma batalha como câncer, ou acreditar que você pode ter uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma vida mais plena, e ser uma motivação também para você se cuidar mais. Perfeito. Eu levanto muito a bandeira de que nós somos um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. Então eu trato muito o corpo das minhas pacientes, mas nunca deixo de entrar também na parte emocional e na parte espiritual, que é o que eu acredito, que eu busco também para mim. A gente precisa buscar o controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Entender o que a gente precisa fazer para melhorar nossas amarguras, o perdão, tudo isso que precisa ser feito para nós crescermos de uma forma emocional e fazer com que esses sentimentos não nos adoeçam, porque sim, eles nos adoecem, né? A gente sabe que esses sentimentos podem fazer uma somatização física e causarem as doenças. E também a parte espiritual, que já é cientificamente comprovado, uma pessoa que tem fé, no caso de um diagnóstico, por exemplo, de uma doença, uma pessoa que tem fé, ela consegue se recuperar mais rápido, ela consegue se curar muito mais do que aquelas que se denominam pessoas que não têm fé ou que não têm uma crença em algo maior. Então, sim, a espiritualidade, ela faz parte do processo do antes e do depois. Agora, Manu, para a gente encerrar esse bate-papo que é muito rico e com tantas informações que eu tenho certeza que podem ajudar a transformar a sua vida, você que está acompanhando Tudo a Ver, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, quem sabe mulheres essas que podem estar enfrentando essa batalha contra o câncer, e para outras que podem estar aí no sofá, relaxadas, se descuidando, enfim. O que você tem agora para dizer para essas pessoas? Perfeito, sim, o que eu sempre falo com as mulheres, né? Chegou a hora da gente protagonizar a nossa vida, literalmente. Então, se você tá aí, não se cuida, não faz atividade física, não se alimenta direito, você precisa decidir. Na vida, nós que somos mulheres maduras, eu acredito que você está me assistindo também, a gente pode ter 3 comportamentos. Ou a gente vai continuar sendo uma criança birrenta só reclama de tudo, ou a gente vai ser uma vítima, e às vezes você pode sim ter tido uma vida difícil, eu não sei a sua história, mas todos nós temos uma história para contar. Ou você pode escolher, em terceiro lugar, ser uma mulher madura, que é responsável pelas suas atitudes e por tudo na sua vida. Qual dos 3 você vai continuar sendo? Uma criança, uma vítima ou uma mulher madura? Decida e faça. Ninguém vai fazer isso por você. Quando a gente era criança, a nossa mãe nos cobrava. Hoje, ninguém nos cobra. Se a gente não tiver consciência e responsabilidade, a gente vai continuar sentado no sofá, a gente vai continuar deitado numa cama e nada na nossa vida vai mudar. Saia do comodismo. O início não é fácil, mas faça com determinação. E eu falo por uma questão de consciência. Não vai ser bom, vai ser ruim, você vai fazer sem vontade nenhuma, mas o que eu sempre falo, sem vontade também funciona. Faça sem vontade, porque o nosso corpo ele é perfeito. À medida que você faz sem vontade, ele começa a liberar um monte de neurotransmissor bom, dopamina, serotonina, vai te dar a sensação de bem-estar. E aquilo ali vai te retroalimentando para você ir no outro dia e no outro dia. E aí você vai fazer. Então, assim, não espere ser confortável, porque não será. É isso que eu posso deixar para vocês. Então, faça, se matricule, veja algo perto da sua casa, vá. Veja, a gente tem hoje inúmeras na internet, né, Milene? Então, assim, não precisa nem gastar dinheiro. Na internet tem muita informação boa sobre uma dieta. Retire os alimentos inflamatórios, retire o fast food, coma comida de verdade. E você vai ver a mudança na sua vida. E, claro, em terceiro lugar, faça os exames. Tanto de uma forma particular ou de uma forma pública. Tem acessibilidade, procure, vá. Eu mesmo trabalho numa rede pública e privada e sei que sim, as mulheres conseguem fazer. Então, assim, o cuidado só depende de nós. Mas literalmente não vai cair do céu. A gente precisa sair do nosso conforto. Isso aí, a gente tem que dar esse primeiro passo. E eu espero que esse bate-papo aqui sirva de start, né? De um start para você que está em casa, virar essa chave e se cuidar como você merece. Porque o que a gente quer ver são mulheres saudáveis, brilhando
e sendo realizadas também. Eu quero te agradecer porque você é uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher maravilhosa, uma médica de excelência. E muito obrigada, Manu, por esse bate-papo tão importante, com essas mensagens tão motivadoras, né, para essas mulheres que muitas vezes precisam sim de alguém para impulsionar, para dar aquele empurrãozinho. Eu tenho certeza que esse foi um baita empurrão aqui, né, no Tudo a Ver. Obrigada, Obrigada viu? a você, tá, querida? Estou aqui à disposição. E você também. Fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.